Muito obrigada, Ana Catarina, por teres aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. Hoje vamos falar da Europa e das migrações, numa semana em que o Parlamento Europeu aprovou o Pacto Europeu para as Migrações e Asilo. E gostava exatamente por te pedir a tua opinião sobre este pacto, sobre este compromisso entre os Estados-membros da União Europeia e as instituições europeias. Muito obrigada pelo convite para estar neste podcast e para falarmos de um tema que me parece absolutamente importante para os próximos tempos. Isto significa, eu gostava de dizer que é melhor este pacto que pacto nenhum, mas ainda assim este é um pacto frágil no que diz respeito, por exemplo, àquilo que deve ser a política de solidariedade que temos com os menores não acompanhados. Portugal tem-se comprometido ao longo dos anos com receber menores não acompanhados, eles estão em Portugal ao abrigo do mecanismo da solidariedade europeia, mas eu julgo que este pacto fica aquém naquilo que deve ser a proteção daqueles que são os mais vulneráveis, desde logo as crianças não acompanhadas. Dito isto, que é para mim o ponto onde devemos continuar a trabalhar nos próximos anos, é melhor, face ao quadro atual político que se desenha na Europa e em vários Estados-membros, é melhor do meu ponto de vista, que exista um pacto global para as migrações do que nenhum pacto global para as migrações. De resto, Portugal está a rever o seu pacto global para as migrações, foi o primeiro Estado-membro a cumprir o primeiro pacto global para as migrações e a nossa visão é uma visão que vai ao arrepio de muitos Estados-membros. É uma visão muito mais humanista, muito mais solidária e muito mais de consciência de que os vários conflitos, as alterações climáticas, as ditaduras, as fomes e a guerra vão determinar um aumento, como tem determinado, significativo de fluxos migratórios. Mas ainda assim, é melhor este que nenhum, mas este fica aquém daquilo que são os grandes princípios de solidariedade da União Europeia, que não ficam vertidos neste pacto na sua totalidade. A tua reação é um pouco a reação que eu já tive em 2 ou 3 momentos em que fui relatora e tive compromissos em iniciativas legislativas e quando chego ao fim estou satisfeita porque conseguimos fazer um acordo entre os 27, mas por vezes digo, isto não é o meu sonho, mas estou satisfeita por conseguirmos fazer um acordo. Essa crítica que tu fazes é uma crítica que nós sentimos também aqui no Parlamento Europeu e que nós fazemos aqui no Parlamento Europeu. E, de facto, é pena que não se tenha conseguido ter uma visão mais humanista e até mais apropriada nas experiências que têm sido feitas em Portugal e noutros países no sentido do acolhimento das crianças não acompanhadas. Sabemos que é um problema muito, muito sensível, que, por exemplo, no caso da Síria, na Grécia, foi sempre um problema muito sensível à situação das crianças não acompanhadas, mas penso que aqui há um déficit de solidariedade europeia e de forma apropriada de olhar para o problema. Mas tu achas que este pacto, na sua globalidade, nós criticamos muitas vezes a União Europeia? Eu acho que não é pela ausência de uma política migratória, é mais pelo comportamento de alguns países relativamente à questão das migrações e dos refugiados. Portanto, a minha questão é, achas que este pacto vai resolver esta situação, ou seja, vai pôr todos os Estados-membros, de uma forma ou de outra, a trabalharem para esta política? Eu acho que este é mais um dos exemplos daquilo que nós devemos evoluir nas instituições europeias, designadamente quanto ao número de votos que bloqueiam ou não bloqueiam. Eu continuo a achar que a regra da unanimidade devia ser revista, porque ela permitirá, se for removida, permitirá, por um lado, maior democracia nas decisões, por outro lado, melhor legislação produzida pelos Estados-membros e pelo Parlamento Europeu. Quero com isto dizer o seguinte: conhecendo vários centros de detenção, há 15 anos, o Conselho da Europa aprovou um relatório de medidas alternativas à detenção de migrantes irregulares. E vamos falar dos irregulares e esquecer a parte da ilegalidade. Nessa altura, uma das
componentes fortes, era que as crianças fossem tratadas de forma diferente, ou seja, até pela sua especial vulnerabilidade, mais atentos a estes problemas. Eu conheci alguns destes centros de detenção, onde as crianças entraram com 2 anos e saíram com 20. Isto é inacreditável. Não acontece em Portugal, felizmente, cujo prazo máximo num centro de instalação temporária nem sequer é centro de detenção, e tudo isto é uma outra filosofia de ver a imigração. São 60 dias para encontrar uma solução para estas pessoas. Ainda assim, claro que estamos a focar-nos numa dimensão que é uma dimensão preocupante e que é uma dimensão que tem que ser trabalhada e que eu não gosto no pacto. Mas a Europa é também isto mesmo, é o encontro de vontades e é o que é possível fazer dentro daquilo que são as várias sensibilidades dos vários Estados-membros. E, desse ponto de vista, pelo menos, a existência do Pacto Global para as Migrações e Asilo permite que nós, em conjunto, tenhamos um olhar sobre o asilo e sobre as migrações diferente, mais firmado, aliás, nos princípios da solidariedade. Se nós olharmos para o que Trump está a anunciar, que é assim que ganhar, se voltar a ganhar as eleições, os muros serão erguidos. Se nós ouvirmos os discursos que estão a ser feitos, quer por Trump nos Estados Unidos, quer por vários Estados-membros em Portugal, na Europa, sobre as migrações, nós percebemos que é muito melhor ter este pacto. Desde logo por 2 razões. A primeira das razões porque se encontram aqui bases comuns e chão comum para continuarmos a trabalhar numa política que pode ser humanista. E, em segundo lugar, porque obriga mesmo aqueles que não querem receber migrantes ao compromisso europeu de os poderem receber, desde logo pelo mecanismo de solidariedade europeia. Quanto mais não seja, porque todos nós estamos obrigados a olhar para as questões das migrações, não na perspectiva de fechar fronteiras ou de muros, embora essa seja a visão maioritária na Europa, mas que felizmente não ficou totalmente vertida neste pacto. Mas a questão dos muros para nós tem sido uma questão muito sensível no Parlamento Europeu, na medida em que têm aparecido propostas no sentido de podermos usar financiamento europeu para a construção de muros. E a posição do Grupo Socialista tem sido muito clara. Nós, inclusivamente, colocámos um voto chamado voto-chave, ou seja, se esta emenda tivesse sido aprovada, nós teríamos votado contra as orientações políticas para a preparação do Orçamento de 2025. Para nós é claro o financiamento europeu, o dinheiro dos cidadãos europeus não pode ser usado contra os valores europeus, mas para promover os valores europeus. E a nossa posição tem sido muito clara nessa matéria e até aqui o Parlamento Europeu tem recusado o uso de financiamento europeu para a construção de muros. Mas há uma questão... Diz. Só acrescentar isto, nas negociações deste pacto, Portugal foi sempre contra o financiamento a países terceiros, quer para o retorno, quer para o erguer fronteiras e muros. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que o não ter ficado isto assumido como se queria inicialmente na discussão do pacto é uma grande conquista daqueles que defendem ainda hoje o projeto europeu com convicção, baseado nos valores da solidariedade e da cooperação. Exatamente, mas há uma questão que interessa salvaguardar e tu marcaste muito a diferença entre aquilo que é o Pacto das Migrações, o acordo ao nível europeu, que nós aprovamos, e, ao mesmo tempo, haver países, como Portugal, que têm uma posição bastante mais solidária, se quisermos, bastante mais avançada em termos de política migratória e de asilo. Mas este pacto é muito claro. Este pacto determina condições mínimas, ou seja, são aquelas regras mínimas que os Estados-membros têm que respeitar. Não significa que se limite aqui a política dos Estados-membros em matéria migratória. Eu acho que é muito importante dizer isto, porque por vezes nós ouvimos o discurso contrário, que é aquilo que a Europa está a propor é nós recuarmos. Não, nós não estamos a propor recuar. Isto são princípios mínimos e não se está a pedir aos Estados-membros para retrocederem, para irem atrás nas suas políticas.
Aliás, essa é outra das salvaguardas, se nós olharmos para aquilo que foi a diretiva do retorno há muitos anos também discutida na União Europeia, que impunha um conjunto de prazo, um prazo alargadíssimo para a detenção, por exemplo, de imigrantes irregulares, e que fez com que Portugal, na altura, ao abrigo do artigo 4º desta diretiva, dissesse a nossa transposição é apenas no mínimo dos mínimos, porque nós temos uma legislação mais favorável. Ora, este Pacto Global para as Migrações é isso que vem dizer. Há um mínimo dos mínimos que tem que ser garantido, mas os Estados-membros têm uma certa liberdade para fazer da sua política de migração também aquilo que consideram que é melhor. E eu acho que é por isso que Portugal não só contribuiu para este pacto e para esses mínimos, mas contribui com a sua política nacional para uma visão que ajuda também na Europa a ter uma visão de verdadeira integração e de verdadeiro acolhimento. De resto, aquilo que nós fizemos aqui, quer com a alteração do CEF, portanto a extinção do CEF e a criação da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, quer ao colocar nesta Agência para a Integração, Migrações e Asilo o próprio Alto Comissariado para as Migrações, juntou as duas dimensões. A dimensão da documentação e daquilo que é necessário ter para a regularização das pessoas que aqui chegam e que aqui procuram viver, como também a garantia de que há um projeto de integração, desde logo a integração pela língua, cujo Plano Nacional para Língua Portuguesa para Estrangeiros foi aprovado no passado dia 25 de fevereiro, quer naquilo que é o acordo que há com as associações e assim integrá-las no mercado de trabalho e integrando no mercado, estão integradas naquilo que é a sociedade portuguesa, porque têm autonomia financeira e têm também as oportunidades de aceder aos serviços públicos. Claro que há muito ainda para fazer e para densificar nestas políticas, mas eu julgo que nós temos um bom exemplo de como, mesmo com mínimos, podemos fazer máximos. Exatamente, é isso mesmo. Quando nós estamos a discutir a política de migrações, temos, eu diria, 4 realidades com as quais temos que lidar e temos que encontrar um equilíbrio entre as 4. Segurança, solidariedade, integração, direito internacional. Digamos que são 4 eixos fundamentais. Onde é que, se é que achas que a União Europeia está a falhar, onde é que achas que nestas 4 dimensões há maiores fragilidades? Eu acho que há uma fragilidade que vai parecer se calhar tonta, mas é a fragilidade que eu encontro nas discussões. É o cumprir mesmo o princípio da solidariedade. É o tentar, hoje em dia, olhar-se para os migrantes, os refugiados, os requerentes de asilo, não como pessoas que fugiram da realidade já por si dramáticas nos seus países de origem e que por isso aqui tentam chegar e que se começa a encontrar na Europa não uma visão solidária, mas uma visão individualista de não os queremos cá. Por isso a tentativa de pagar aos países terceiros para o retorno. Não os queremos cá. Por isso associar a imigração à criminalidade. Que se formos ver, por exemplo, em Portugal, todos os dados nos dizem que criminalidade e imigração não é a mesma, não é sinónimo, nem estão ligadas, nem sequer esse é o dado. E, portanto, eu julgo que onde estamos mesmo a falhar é a falhar nos mecanismos de solidariedade e na capacidade de uma maior resposta que possa retirar àqueles que têm como inimigos os migrantes, tirar-lhes todo o capital de queixa. E, portanto, sim, se eu tiver que olhar para o direito internacional, ele está, pelo menos nos princípios mínimos, está cumprido. Se eu olhar para a segurança, eu julgo que há aqui, quer na nossa forma como estruturarmos as nossas fronteiras e o controle das nossas fronteiras, quer no espaço Schengen, os mecanismos vão funcionando. Se estivermos a falar de integração, há projetos que, infelizmente, em alguns Estados-membros, agora, pelas mudanças de sistema político, de governos, mudou, mas que ao longo dos anos foram
absolutos exemplos de humanidade e de solidariedade na integração dos seus migrantes. A Alemanha é um exemplo muito claro disto e que continua a fazer. Espanha foi sempre um exemplo disto que continua a fazer. Mas se olharmos, por exemplo, para o que está a acontecer nos Países Baixos, eu nunca imaginei, quando visitei pela primeira vez os Países Baixos, na minha juventude, que achei que era uma sociedade completamente multicultural, diversa, que integrava e que hoje tem uma política muito restritiva para as migrações. Portanto, onde eu acho que está mesmo a falhar não é no direito internacional, não é na segurança, é verdadeiramente num olhar solidário sobre as migrações, que eu acho que se impõe quando se nós tivermos, por exemplo, o exemplo de Portugal. Nós, o ano passado, tivemos, durante todo o ano, 1.200 pedidos de asilo. Este ano, em 2 meses, de 1 de janeiro a 29 de fevereiro, foram 829 pedidos de asilo. Isto diz muito da dimensão do que está a acontecer, porque não é apenas de Gaza, é de Israel, não é apenas da Ucrânia, não é apenas dos nossos países históricos da CPLP. Hoje os requerentes de asilo vêm de todos os sítios, do Afeganistão, da Síria, que já cá tínhamos também, mas começam a chegar muitas outras nacionalidades que nós não imaginávamos, mas isso é fruto daquilo que está a acontecer no mundo, onde se impõe solidariedade. Eu costumo dizer que, e António Guterres costuma repetir muitas vezes, que quando nós comparamos a situação das migrações na Europa e noutras regiões do mundo, estou a pensar, por exemplo, na Jordânia ou no Uganda ou noutras regiões do mundo, efetivamente não podemos considerar que há uma grande presença de migrantes na União Europeia. Há uma percentagem relativamente reduzida. E eu acho que os europeus já se esqueceram que durante a Segunda Guerra Mundial o movimento era exatamente no sentido contrário, ou seja, saída da Europa e procura de refúgio noutros países. E, portanto, hoje nós temos um movimento idêntico, mas com uma dimensão limitada em termos comparativos. Ou seja, há aqui uma exploração política, designadamente por parte da extrema-direita, alimentou-se muito desta exploração do movimento dos migrantes, quando, evidentemente, aqueles que vêm de países terceiros e chegam à Europa têm contribuído para aumentar o valor na Europa, contribuir para a população empregada, contribuir para a economia, contribuir para os sistemas de segurança social. Portanto, na maior parte dos países da União Europeia, os migrantes são contribuintes líquidos para o sistema e não beneficiários líquidos do sistema, contrariamente à imagem que muitas vezes se procura dar. Esse é o drama com que nós estamos confrontados neste momento. Por um lado, há um esquecimento da história, há uma ignorância, umas vezes propositada, outras vezes nem por isso, mas deliberadamente as pessoas não querem relembrar o que é que aconteceu na nossa história e porque é que a Europa foi durante a Segunda Guerra Mundial, mesmo os refugiados que passaram por países como Portugal, não foi para ficar em Portugal, foi para irem para os Estados Unidos, Exatamente. a esmagadora, precisamente para sair. Eu acho que há esta ignorância da história. Há, por outro lado, a exploração do medo e a criação de uma narrativa, de uma percepção, volto ao meu tema de há instantes, de que migrante é criminoso, migrante é preguiçoso, migrante vem tirar-me o meu trabalho, mesmo que eu não queira fazer aquele trabalho, mas aquele senhor também não pode vir fazer. Estou a ser simplista, mas é este medo, é este discurso anti-imigração, é esta vergonha que ainda têm de dizer nós queremos cá os europeus. E desse ponto de vista, a forma como alguns Estados-membros tratam a imigração no seu todo e trataram a imigração dos cidadãos que vinham da Ucrânia foi diferente. E foi diferente porque eles vêm da Europa. Isso alimenta o quê? Alimenta o medo, alimenta as percepções erradas e alimenta a extrema-direita que vive disto. Não gostando do sistema, encontrou nos migrantes e nas migrações
o tema essencial para conseguir destruir aquilo que é mais essencial do projeto europeu ou dos nossos Estados-membros como Portugal, que é mesmo o nosso sistema democrático. Mas isso é muito interessante. O caso da Ucrânia, aliás, eu costumo dizer que espero que o caso da Ucrânia seja exemplar e que nós consigamos tirar lições do caso da Ucrânia. Porque uma diretiva que existia há 20 anos, praticamente, que nunca tinha sido ativada, que nunca tinha sido utilizada, e no caso da Ucrânia são europeus, imediatamente essa diretiva é ativada e permite que as pessoas tenham acesso aos seus direitos. Porque eram europeus. Exatamente. O que está a acontecer neste momento em Israel é absolutamente horrível. Quando nós assistimos esta semana a uma coluna de ajuda humanitária de uma ONG ser atacada por um míssil e não há uma convulsão internacional, há de alguns, mas era preciso olhar para esta gente precisa de nós, precisa também da Europa neste momento, precisa que os acolhamos. De resto, não é por acaso que Portugal também está comprometido a receber, se vierem pessoas de Gaza a fazer pedidos, porque é assim que nós devemos fazer. Mas é verdade que a União Europeia, que teve durante 20 anos uma diretiva que permitia acudir a outras realidades e a outros fluxos migratórios que chegaram, entretanto, à Europa, foi preciso haver uma guerra às portas da Europa. É aqui que eu digo, há qualquer coisa que está errada ou frágil no grande princípio, que é o princípio da solidariedade. Exatamente, há um déficit de solidariedade que tem que ser comatado. Muito obrigada, Ana Catarina, por teres aceitado participar no podcast e se falássemos da Europa, e seguramente é um tema que a Europa, mesmo com a aprovação do Pacto das Migrações, vai continuar a falar, porque é um tema que tem a ver com valores-chave da União Europeia. Muito obrigada. Obrigada.